Programa Bonzinho Toda Vida. Ao vivo aqui, Japa? Ao vivo. Ao vivo no Instagram também? No Insta também. No Insta também. E a bateria acabando. Olha que bacana, rapaz. Mas aqui Já não acaba não. começou bem, né? Começou bem, a minha equipe começou bem. Eu vou botar uma trilha aqui, porque hoje estou recebendo o Dr. Fernando Jardim Santana, que é meu amigo e advogado do Partido Cajuru aqui na cidade de Caldas Novas, Cílio Junqueira, meu amigo, vereador. Nós estamos ao vivo. Nós vamos falar sobre aqueles 15% abusivos que, na nossa opinião, nós entramos com ação popular. Nós vamos falar esse e outros assuntos em relação ao DEMAI. Aqueles 15% que estão aumentando a sua água e o seu esgoto. Então dá audiência aí, compartilha para todo mundo. Avisa que o Léo de Oliveira está aqui na Rádio Educadora, no programa Bonzinho Toda Vida. Eu vou falar com eles agora sobre esse assunto. Se liga aí. Bora! Muito bem, senhoras e senhores, agora são 9h15, eu convidei eles, estão aqui para participar do meu programa. Cílio Junqueira, vereador aqui na cidade de Caldas Novas, e doutor Fernando Jardim Santana Jardim, meu amigo, e ele é advogado também do partido do Cajuru, do senador Cajuru, aqui na cidade de Caldas Novas. Nós entramos ontem à tarde com ação popular contra o DEMAI em relação aqueles 15% de aumento que o DEMAI está fazendo, a partir do dia 1º desse mês já está valendo, aumenta na sua conta de água e na sua conta de energia. Estamos ao vivo pelo Instagram, ao vivo também pelas minhas redes sociais, pelo Facebook. Cílio, bom dia. Bom dia, Léo. Sempre bom estar aqui no seu programa. Mandar um abraço para a nossa diretora Bia, não podemos esquecer dela. Sim. E estamos aqui hoje, né, para mostrar, Léo, para a população que o vereador Cílio Junqueira e Léo de Oliveira está trabalhando sim. A prova disso é essa ação popular com pedido de liminar. Isso sim. quer dizer que tem que ser a justiça tem que agir rápido para retirar, ou vamos tentar retirar esse aumento de 15%. Que nós entendemos, o doutor vai explicar daqui a pouco, que é um aumento abusivo. Porque numa economia relativamente estabilizada, não justifica um aumento de 15%, sendo que a inflação no mesmo período deu 4%. E não aumentou então o salário do nosso povo também, né? E com a presunção de receita para o DEMAI para esse ano de 2019 de 40 milhões. Sim. Então, se for aumentar 15%, vai aumentar mais 6 milhões de receita. Então, a população não suporta mais pagar tantos impostos, tarifas e taxas. Então, esse é um trabalho dos vereadores Cílio Junqueira e Léo de Oliveira em defesa da nossa população. Então estamos colocando os nossos CPFs aí, né? Nessa ação. Essa que é a verdade. Vamos falar, o papo é amplo, vale também a sua participação. Eu estou aberto aqui com o meu WhatsApp, que é o 92723412. As meninas estão aqui transmitindo também. É amplo, principalmente na internet. Eu sei que o assunto do final de semana vai ser esse, porque na verdade, Cílio, o ano que vem tem eleição. Tem muita gente aí, está querendo ser candidato e começou a colocar já suas asinhas, né? Não sei o que, mas nada de concreto, né? Nada de concreto, né, o doutor Andrei Barbosa? O senhor só falou, foi lá no DEMAI, mas nada de concreto, né? Mas agora a gente está colocando o pé na peia e por isso que eu vou falar com o meu advogado e advogado do Partido Cajuru aqui na cidade de Caldas Novas. Doutor Fernando, e aí, quais são os elementos, é assim que se fala no mundo jurídico, quais os elementos que o senhor está nos ajudando e colocando nessa ação em relação a esse aumento abusivo? Bom dia. Bom dia. Pode chegar mais próximo. Bom dia, Léo de Oliveira. Bom dia, vereador Cílio Junqueira. Bom dia, população de Caldas. Bom, nós entendemos que esse aumento de 15% é totalmente legal. Sim. E nós entramos com 6 argumentos junto ao Poder Judiciário. Sim. Primeiro, não submissão da tarifa ao Conselho Regulador da GR. Quer dizer que não comunicou lá a GR? Não comunicou. Não comunicou. Além de comunicar, tem que estabelecer um procedimento lá na GR. Sim. Porque a GR é quem fiscaliza toda concessão do Serviço Público de Água e Esgoto em Caldas Novas. Não só em Caldas Novas, no estado de Goiás. No estado todo. E o município de Caldas Novas delegou para a GR essa missão de fiscalizar. Dentro dessa missão de fiscalizar, ela tem que aprovar previamente a tarifa e o reajuste. Esse é um ponto. Sim. Segundo,
a nossa recomposição da perda inflacionária, todo serviço público deve fazer essa recomposição. A data base de aniversário do DEMAI é novembro, antecipação ilegal. Então, assim, não é ilegal o DEMAI aumentar. Ilegal é aumentar fora da data e além do percentual permitido. Fala que é só lá em novembro? Sim, a data base, pelo que nós vimos lá, é novembro. Sim, já começou errado por aí também. Tanto que 1º de novembro de 2017 teve a última revisão tarifária. Sim. Aí, como ele não fez em 2018, fez uma renúncia fiscal, ele está tentando aglutinar essas perdas inflacionárias do período todinho e repassar para o consumidor. É ilegal também. Sim. Terceiro ponto, nós temos a lei 14.939, sim, que instituiu o marco regulatório de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Goiás, que fala que os reajustes das tarifas têm como finalidade exclusiva preservação dos valores. O que é isso? Se o DEMAI já atuava com esse valor e ele estava tendo lucro, conforme nós juntamos os balancetes no processo, ele só pode fazer a reposição da perda inflacionária. O concessionário de serviço público, ele não é instituído com a finalidade de lucro, mas de fornecer um bem essencial, no caso, água e esgoto à população. Sim. Ele não é um comerciante que visa lucro, é um concessionário de serviço público. E entre as finalidades do serviço público concessionário é fornecer com modicidade as tarifas. Ela tem que atingir o social. Está na lei, que também foi desrespeitado. Sim. Outro é que nesse artigo 62 da mesma lei, tem uma forma para fazer a aplicação do reajuste tarifário. Ela é meio complicada, não tem como falar aqui, mas ele tem que obedecer essa tarifa, essa forma. O que a forma fala? O investimento que ele fez, o DEMAI não comprovou investimento nenhum. Tem que comprovar investimento, o que entra, o que sai, despesa, prejuízo. É uma fórmula que tem nesse artigo 62, que também não foi observada. Outra, a ausência de prévia motivação do ato administrativo. Todo ato administrativo, sem exceção, tem que ser motivado. E não basta a motivação rasa e incompleta. Falar, eu vou aumentar. Não. Você tem que falar por que você vai aumentar o preço dessa tarifa em 15%, como que você chegou nesses 15%, qual o cálculo que você fez, qual que vai ser o impacto na sociedade, e não tem nada disso. Naquela normativa não está explicando nada disso. Nada disso. Sim. E o último, o índice de 15%, aleatório, como eu falo na peça, ela é 3,5 vezes superior à inflação do período. 3 vezes? E meia. Que eu peguei lá do site da Fundação Getúlio Vargas, deu 4,88 a inflação do ano passado. De modo que ele aumentou aleatoriamente 3,5 vezes o valor da água e esgoto. Da onde que ele tirou esse cálculo? Nós precisamos saber. Sim. Né? Reposição da inflação não é. Ele aumentou 3,5 vezes o valor da inflação. Sim. E aí eu te pergunto, o nosso trabalhador, aquele que trabalha nos hotéis aqui, trabalha nos clubes, ele teve esse aumento de 15% do salário dele na data base dele? Ninguém teve. Ninguém teve, é isso que eu estou falando. E também não avisaram também na população, né? Eles publicaram no site lá, mas quem que acessa o site do DEMAI? Nós temos aqui 100 mil consumidores, colocando todos os consumidores, não só aquele que tem o padrão de água ligado na sua casa, mas todo mundo que usufrui do serviço de água e esgoto. Sim. Mais ou menos 100... Todo mundo entra no site. No site, né? Às vezes não tem a condição, não tem internet, às vezes não tem a curiosidade. Agora, a publicidade, que faz parte do LIMP, que a gente fala que é... Da transparência. Da transparência, dos elementos básicos da administração pública. Sim. É a publicidade. E a publicidade não basta ser no site do DEMAI. Tem que ir para as redes sociais, tem que ir para o rádio, para os jornais. Hoje, em tempo de internet, que todo mundo tem internet, tem que ir para as redes sociais, para os jornais, rádio, tem que ser uma divulgação ampla. E também feriu-se o princípio da publicidade. Também, mais um. Então são esses os elementos da ação popular para você que está ligando o rádio agora. Eu estou falando com o doutor Fernando Jardim em relação ao aumento abusivo do DEMAI. São 15%. Eu, como vereador, e Círio Junqueira, como vereador dessa cidade, pensando no bem, convidamos o doutor Fernando para entrar com ação popular contra o DEMAI. Léo, posso fazer um parênteses? Pode. O que eu quero destacar aqui, que vocês estão exercendo plenamente a vereança. Esse é o papel do vereador, fiscalizar e cobrar em prol de toda a comunidade. Não é dar cesta básica, não é arrumar médico, não é
O papel do vereador é esse, fiscalizar a municipalidade e as suas autarquias Sim. e cobrar em prol de toda a comunidade. E nisso eu quero parabenizá-los. Eu te agradeço, doutor Fernando, pela ação e estar entendendo tudo isso. O senhor também, nesse momento, e sempre um grande estadista, ajudando a população também. Cílio, há um argumento forte, né? Eu acredito que a justiça será feita, né? Será feita em relação a esse aumento. Eu acho que a justiça não vai ter problema nenhum de dar essa liminar, suspendendo esse aumento, na sua visão. Você que estudou também o direito. Eu acredito, Léo e ouvintes da Rádio Educadora, e vendo aqui, agora de manhã que eu tive acesso à peça, comecei a ler a peça agora, Sim. mas aqui ainda quero parabenizar o doutor Fernando pelo excelente trabalho que ele produziu aqui nessa peça de ação popular. Sim. Com fundamentos legais, com todos os requisitos que vai ajudar a justiça a decidir em favor da população, em favor dos consumidores do DEMAI. Então eu acredito que vai ter sucesso sim. Nós observamos a peça aqui e observando também a arrecadação do DEMAI, não tem como, não se justifica nunca um aumento desse. O DEMAI, Léo, nesses 4 primeiros meses desse ano, já deve ter arrecadado 12 milhões de reais, que é uma média de 3 milhões por mês. Sim. Sem falar a taxa de lixo, que é 200 mil por mês, a média. E nós Então, arrecadamos até agora mais de 8 milhões, né? 2 anos e uns 3 meses. Então, isso aqui é o nosso trabalho para demonstrar que nós estamos exercendo a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo favor, é a obrigação do vereador. Sim. Agora, imagina se nós tivéssemos mais força ainda do Poder Legislativo para exercer esses tipos de ações como essa, Sim, sim. em defesa do povo de Caldas Novas. Então, eu acredito plenamente na Justiça, primeiramente, acredito muito no Ministério Público do Estado de Goiás, Sim. tem demonstrado isso aqui em Caldas Novas, no Estado de Goiás. Sim. Hoje, graças ao Ministério Público, nós, principalmente vereadores, no meu caso, eu sei também do seu caso, é um grande parceiro que nós temos. Quantas denúncias nós já levamos para o competentíssimo Ministério Público do Estado de Goiás e eles acataram e muitas vezes ofereceram as denúncias à Justiça e muitas pessoas já foram penalizadas por isso, ou estão sendo penalizadas, ou está em processo de final para produzir a sentença pelo Judiciário. Então, eu acredito muito no Ministério Público, acredito muito na Justiça, acredito muito em nós e muito no doutor Fernando, que produziu a peça e foi protocolado ontem. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, essa é a esperança. Estou falando aqui com o Cílio, vereador, falando também com o nosso amigo Fernando Jardim, que é advogado, e nós entramos ontem com ação popular. Para você que está ligando o rádio, em relação ao aumento de 15% da água e do esgoto da cidade de Caldas Novas. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas a conversa continua nas redes sociais. Estão bombando nesse exato momento, eu estou vendo aqui. Eu acho que é eu e o Cílio que está acompanhando aqui, ó. A prefeitura, nesse exato momento, está fazendo uma licitação de verduras e legumes e frutas. A gente está acompanhando ao vivo aqui, eu não posso estar lá, mas eu estou acompanhando sempre de olho aqui, acompanhando nas redes sociais aqui. Eles estão transmitindo ao vivo. Pena que a população não se liga nisso. Tem uma pessoa só vendo e é exatamente eu que estou vendo aqui a licitação aqui via online da prefeitura de Caldas Novas. Vamos para um rápido intervalo aqui no rádio e a conversa continua aqui nas redes sociais. Léo, Então, abre lá a página do ao vivo pra você ver as perguntas. Tá na sua página. Aqui, né? Mas vai na sua página direto lá no cantinho. Na página pra gente ver. Tem alguns aí, já pode ir falando aí já. Tem alguns aí, já pode ir perguntando pro doutor Fernando, se tiver alguma pergunta. Até eu abrir a página aqui. Imagina se todos os vereadores trabalhassem em favor da cidade como vocês. Tem o nome da pessoa? A Diana Oliveira Leal. Diana, um abraço para Diana. Todo mundo sabe que o DEMAI é a menina dos olhos de lucro para os políticos de Caldas Novas. O que está me chamando a atenção... O esgoto é cobrado, porém não é tratado e está sendo jogado no Lago Corumbá. O que me chama a atenção... Vai falando aí já, se tiver no Instagram também, a Mayra vai falando. O que me chama a atenção é que
eu estou fazendo um trabalho em relação ao demais, você sabe disso, você está assinando junto comigo a investigação, né? Falta uma assinatura para a gente conseguir colocar em plenário e começar a fazer um trabalho que é o trabalho do vereador em relação ao DEMAI. Todo mundo fala que o DEMAI é isso, aquilo outro. Eu fiquei curioso, comecei, doutor, a fazer um trabalho, isso tem 3 meses, tem muita coisa lá, o Cílio está junto comigo, o Pires também, o próprio Rafael Moraes, isso, né? Foram 4 vereadores e eu. E me chamou a atenção que Itumbiara, uma cidade maior que Caldas Novas, ela tem lá por volta de 70 funcionários, a Saniago lá. E aqui a gente tem mais de 200 funcionários. Itumbiara seria mais ou menos o dobro de Caldas Novas de habitantes? Mais ou menos, né? Itumbiara está com mais de 150 mil habitantes, né? Mais ou menos. Sem falar que lá é regional, né? Da Saneago. Ah, Tem mais essa, tem mais essa observação para ser feita ainda. É verdade, é verdade. Então a gente não entende a logística do DEMAI da nossa cidade. Então no momento não tem como mais. A gente não vê. A gente todo dia alguém lá do Tamboril, do setor Tamboril, olha, não tem água. Mansões, não tem água. Portal 2, não tem água. Tá levando ainda no caminhão pipa. Deixa eu só fazer um parênteses, Léo de Oliveira, porque uma das obrigações da AGR é receber essas reclamações do usuário final e penalizar o concessionário do serviço público. Sim. Então, o consumidor que não tem água nesses setores mencionados pelo Léo, entre em contato com a AGR. Se quiser eu faço esse encaminhamento, a AGR vai vir fiscalizar, é a obrigação da AGR, e vai penalizar o ente que recebeu a concessão aqui, no caso o DEMAI. Agora, uma observação, acho que foi Diana ou Daiane que falou sobre o esgoto. Semana passada eu estive visitando alguns elevatórios de esgoto de Caldas Novas. E observei que tem um determinado empreendedor de um loteamento aqui, que quando foi para fazer a aprovação daquele loteamento, ele se comprometeu a fazer uma ET. Só que a ET, ele tinha que ficar com ela, ou tinha que responsabilizar pelo trabalho dela. Nem isso ele fez, ele simplesmente pegou o esgoto, elevou e jogou na rede municipal do DEMAI. E foi liberado a licença para o loteamento. Quer dizer, ele sobrecarregou ainda mais a precária rede de esgoto que nós temos em Caldas Novas. Sem falar na quantidade de esgoto que sai das casas, só chega lá na ET do Parque Real em torno de 30% de esgoto. Você pode ir lá, eu já fui, você foi, Léo, você vê a quantidade de esgoto que chega lá, é um cano de 50 milímetros. Se bem que o cano está lá de 400 ou 500, não sei. Mas a quantidade que chega lá é mínima. Aonde foi parar esse esgoto? Nos nossos córregos, poluindo o meio ambiente, degradando o nosso meio ambiente. Falta de responsabilidade do DEMAI e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que não fiscaliza. Então, é só para responder a essa pessoa que questionou sobre o esgoto. Sim, é verdade. E é isso que a gente vem cobrando e tem muita coisa, tem muita coisa. É lamentável que nós vamos ter que encaminhar tudo aquilo que a gente tem para o Ministério Público, porque a nossa casa, a lei diz, o nosso regimento fala o seguinte, que a gente precisa de 5 assinaturas para apresentar. A gente está com dificuldade de apresentar ele em plenário. Vergonha para todos nós. Mas por isso precisa haver uma renovação no Legislativo, porque o povo de Caldas Novas precisa entender na hora de votar que o vereador é o maior fiscal que tem do município, é o vereador. É ele que defende os interesses do morador. O prefeito, na verdade, ele está ali para executar os projetos, para os interesses do executivo. O legislativo vai fiscalizar, né? E nesse caso, por exemplo, nós estamos aí com um problema, como o vereador Cílio falou aqui, do loteamento aí, que ele está jogando na nossa rede, sobrecarregando a rede. O executivo não faz nada. E uma grande dificuldade para poder conseguir 5 assinaturas de 15. De 15. Ou seja, 1/3. Em prol da população. Quer dizer o seguinte, os outros 10, 11 lá, estão comprometidos com o executivo, não é com a população de Caldas Novas. Com certeza. E isso, explica direitinho, vamos explicar direitinho. Isso é para propor a ação que nós estamos contra, não é para propor, nem é para provar ela, é para colocar em pauta. Nem sabe se é aprovado. Tem mais essa. Tem mais essa. Essa nós vamos ter que levar para o Ministério Público. E eu levantei também lá, e falar nisso, vamos aproveitar a grande audiência aqui do Face, do Cílio, o meu, do Instagram, vamos aproveitar
esse nosso bate-papo aqui, que me chamou a atenção também, você viu, todo mês a gente paga uma faixa de 140 a 150 mil para uma empresa de engenharia. Uma empresa de engenharia o DEMAI. Então eu estava pensando o seguinte, vamos supor que nós estamos ao vivo aqui também no rádio, né? Vamos imaginar o seguinte, o DEMAI arrecada mais ou menos 3 milhões. 3 milhões por mês. A gente paga para a empresa de engenharia a vida inteira. Eu era menino, essa empresa de engenharia já trabalhava para o DEMAI. Uma faixa de 5% que a gente tem que pagar para essa empresa. Aí eu estou vendo o que essa empresa está fazendo. E aí? Por que tem que ser com essa empresa? O que é isso? Por que não muda? Por que tem que ser essa única empresa a vida inteira? Você lembra que dia nós pegamos a nota fiscal? Sim. Agora, Léo, o que gera tudo isso, assim, a população de Clausópolis, quando fala em DEMAI, ela já se assusta. Já liga a DEMAI à corrupção. O criador do DEMAI, o Zé Araújo, ele foi inteligente de trazer para o município, para municipalizar o fornecimento de água. Era saneado, né? Era muito precário na época. A ideia foi excelente. Sim. Só que, de lá para cá, começou a entrar gestores na prefeitura que não tinha responsabilidade. E começou a tratar o DEMAI como uma fonte, que o doutor até chama na peça aqui de DEMAI, e a população também chama de DEMAI. Todo mundo fala isso. Viu no DEMAI uma fonte de corrupção. De toda sorte, viu, Ciro? E nós temos... Não é só o desvio de dinheiro. Que assim, eu cito na peça aqui, e não tem nenhum problema, porque eu escrevo e assino o que eu estou falando aqui, porque o DEMAI nós temos notícia recente de troca de dômetro para baixar a conta num grande hotel. Sim. É uma ação que está correndo, né? Uma ação de cobrança e uma ação criminal. Sim. Nós temos troca de favores sexuais para nomear gente para trabalhar lá, também tem ação. Isso é uma vergonha para nós, né? Não, com toda certeza. Isso está tudo lá. Você levantou tudo isso. E tudo pendurado no DEMAI. E outra coisa, se levantar, se pesquisar direitinho, vai ver que tem funcionário fantasma lá. Com certeza. Só para terminar o raciocínio aqui, doutor e Léo e ouvintes, desses 22 anos de existência do DEMAI, se não me falha a memória, 15 anos, 16 anos, foi gerido por esse atual prefeito. Sim. Então, sim. É muita responsabilidade e nós vemos aí que a pessoa que mais se aproveitou do DEMAI, infelizmente, foi essa gestão que está aqui hoje. Sim. E ainda tem a coragem de propor agora um aumento de 15%. O que o gestor público tem que transmitir para a população é confiança de propor um aumento desse. O prefeito ele não tem autoridade, não tem autonomia. Não tem moral. Não tem moral para propor aumento nem de 0,5% com a taxa de água. Nem dos 4,88, que é a reposição da inflação. Porque o contribuinte e o consumidor não confia nele. Não confia nele. Por que não confia? Porque ele demonstrou que ele é incompetente. Sim. Ele ficou preso 10 dias, não foi de graça, Léo. Com certeza. Então, essa ação nossa é uma demonstração que nós realmente estamos preocupados com essa falta de competência do gestor. Com certeza. Eu tenho certeza que ela vai ter sucesso. Com certeza. Que não se justifica. Com certeza. Para você que está nas redes sociais, principalmente no Instagram, que está bombando, eu tenho certeza disso, Mayra Maria de Oliveira, tem muita gente falando aqui que nós vamos responder depois, eu vou te mandar, tá no seu também, tem muita gente perguntando, falando, tem gente que fala dos buracos, e aí as pessoas estão indignadas com geral, né? Eu estou vendo aqui. Tem alguma pergunta aí que você queira falar, Japa? Porque eu fico de costa aqui, fica... Você entendeu? Não, só as pessoas falando, cadê os outros vereadores, o povo revoltado mesmo. Indignação mesmo da população. E Teve uma pergunta aqui, Léo, sempre acompanho vocês, me explica para onde está indo tantos maquinários que são entregues na ação urbana e para onde está indo aparelhos hospitalar que todo mês o prefeito mostra vídeo entregando e eu não vejo nada funcionando. Aí, tá vendo? Mais uma da saúde, que é complexa no nosso município, a gente está acompanhando. Eu, particularmente, estou acompanhando, o Cílio também está acompanhando. Eu estou fazendo um levantamento, Cílio, e quero já te pedir a sua assinatura em relação para a gente convocar o Zé Ricardo da saúde, né? Tem muita coisa acontecendo. Ontem eu fui chamado lá no postinho do Parque Real porque quebrou uma porta no carnaval. Antes do carnaval, quebraram a porta, roubaram lá uns computadores e até hoje eles não arrumaram. E aí as meninas, a maioria, né,
trabalhar no Portinho. Léo, aqui não tem segurança nenhuma. Aí um morador me ligou, falou, eu fui lá para ver de perto. Um absurdo, né? Tem quanto tempo, né? Fevereiro aconteceu esse tipo de coisa, tá lá. Então, essas e outras denúncias, eu estou checando tudo para levar, como eu chequei semana passada, né, já estive lá, que a comida, porque na verdade o nosso doutor Fernando está de uma carência tão grande que a gente recebe denúncia em relação à saúde, até o bandejão da comida que leva para os pacientes. Até isso lá é desorganizado, tá feio, porque o bandejão é aquele de plástico e ele é antigão, então ele tá muito feio. Deve ser da época do Zé Araújo também. Deve ser da época do Zé E o Araújo. de plástico, ele não limpa direito, ele vai juntando a sujeira lá na... Ele vai juntando. Tá horroroso. Aí tive lá. É difícil a higienização, A vigilância né? sanitária tem que ir lá conferir também. Um Inclusive, restaurante público. naquele dia, a vigilância sanitária estava lá. Eu São saí pessoas pela uma porta e competentes eles entraram que têm pela que ter a outra. vigilância, né? Acredito que eles tenham ido mesmo. Aí eu estou pedindo tudo isso para ser reciclável, agora eles estão correndo atrás, aquela história toda. Mas, assim, o governo Magal é assim, tem que explodir para ele agir. Ele não faz uma prevenção. Só depois que arromba a janela que ele vai pôr o cadeado. Que ele vai botar o cadeado. Então essa é a gestão do Aí prefeito. não tem a janela mais também. Essa é a gestão Aqui do em casa, prefeito né? que não tem moral nenhuma. Prova disso, você acompanhar o vídeo aí, que na quarta-feira estive lá com o Cajuru. O Cajuru fala lá, ó, vamos falar de coisas boas. Não vamos falar desse prefeito, desse ladrão. Um senador da República, é isso que ele pensa em relação ao nosso prefeito. Então é um menino, é um moleque. Menino não, ele é um moleque que não sabe administrar o nosso dinheiro. E olha que a nossa população deu tempo para ele, né? Deu tempo para ele. Lá ele fez a quarta, a oitava, todas as séries como prefeito. Né? Olha para você ver que oportunidade. Quando ele assumiu a nossa prefeitura, ele tinha a quarta série. Aí ele foi estudando. Será que ele conseguiu formar, hein, como ladrão? Né? Eu acho que ele deve ter concluído, né, um bom ladrão. Ele vai sair da prefeitura como... O que você formou, prefeito? Não, eu formei como um bom ladrão, porque, na verdade, ele não serviu para nada isso que está acontecendo na nossa cidade. Aqui no Instagram, Léo, diz sim, quer aproveitar do momento, apesar de não ser assunto em pauta, quer saber sobre a pavimentação do Parque Jardim Brasil. Jardim Brasil, a Era pavimentação. parcela da CEL, que está suspensa. Ah, é? Era com dinheiro da CEL, da venda da CEL. Ah, sim. Isso aí mais uma promessa, como prometeu em vários outros setores. Nós vamos entrar agora já no outro incompetente gestor do Estado de Goiás, chamado Marconi Perillo, né? Outro ladrão. Que fez aquela propaganda toda com o dinheiro da CELG. E agora, a notícia da semana passada, as prefeituras vão ter que devolver o dinheiro, né? Porque muitas prefeituras pegaram a receita e não executou a obra. E vão ter que devolver agora para o atual governo. Sim, Carlos Alves deve estar nessa aí. E, consequentemente, o pessoal do bairro que citou, em Jardim Brasil, não vai ver o asfalto. Penalizado. Vai ser penalizado por incompetência de gestores corruptos. Aliás, falando em corrupto, você lembra aquele dia que o Jorge Cajuru disse: quem ensinou o Marconi a ser malandro? Sim. Você lembra? Foi o prefeito da cidade de Caldas Novas. Exatamente. É lamentável para todos nós. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, aqui no nosso programa, no nosso Face. A gente está ao vivo também. Deixa eu só falar uma hora certa aqui. Então, de volta na boa. 9h42. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Essa entrevista aqui foi para falar do aumento abusivo. Para você que está ligando nas redes sociais agora, o que a gente acabou de falar, é bom você compartilhar. Isso está mexendo no seu bolso. Já tem ninguém que já está pagando, tem as pessoas, os moradores já estão pagando o aumento. 15% na água, a gente acha que isso é abusivo. Nós entramos e colocamos os nossos CPF em pauta, essa que é a verdade. Nós estamos entrando na justiça, entramos ontem com ação popular e um pedido de liminar para cair esses 15% que é abusivo do DEMAR em relação à conta de água e esgoto da cidade de Caldas Novas. Quero agradecer ao doutor Fernando Jardim, que está aqui, que é advogado do Partido Cajuru aqui na cidade de Caldas Novas, está trabalhando muito em prol da nossa sociedade também. Ciro Junqueira, um baita vereador que é elogiado pelo senador Cajuru, né? Que te elogiou lá naquele dia que eu estive lá no feriado. Algo mais, senhores, para a gente fechar aqui o nosso ao vivo? Eu quero aproveitar rapidamente a sua audiência, que é muito grande
e dar uma notícia aqui para a população de Caldas Novas. Sim. No início da gestão do atual governador do estado de Goiás, houve-se um comentário, e era fato Caiado? mesmo, do Caiado, que Sim. se iria fechar a UEG Caldas Novas. Todo mundo E falou nós, nisso. nós movimentamos, eu fui até a Goiânia, falei com o assessor do governador. Eu vi nas redes sociais. E ontem tivemos a notícia que não mais vai ser fechada a OEG de Caldas Novas. Excelente notícia. Então, É isso, eu quero aqui mostrar para a população que nós estamos trabalhando. Talvez nós... É oficial, não tem mais esse boato. Nós damos a notícia depois que ela está concretizada. Porque não adianta ficar falando Então, a antes, né? OEG não vai ser mais fechado em Caldas Novas, nem vai se tornar polo de OEG de Morrinhos. Então, os professores, a classe estudantil, que não é só jovens mais, tem pessoas também de idade avançada que faz faculdade, Sim. fique tranquilo que não vai ser fechado mais a UEG. E, para finalizar, nós estamos aí agora com a ação popular, com pedido liminar, para questionar na justiça se o aumento é legal ou não de 15% na taxa de água e esgoto de Caldas Novas. Na nossa visão, completamente legal. Ilegal, Né? injusta, Injusta, incoerente, abusiva, tudo que você pensar de ruim está nesse Não aumento. comunicou, não fez publicidade, né, doutor? Não fez publicidade, não seguiu o trâmite legal. Sim. Não instaurou o procedimento junto à GR, pedindo a permissão para o conselho regulador lá da GR, explicando os motivos. Ele não fundamentou. Ele fez lá uma fundamentação rasa, como se diz, meia boca, Meia boca, para né? poder justificar esse aumento. E todo ato administrativo ele tem que ser bem fundamentado, ele tem que ser coerente. E não Isso é aí. o caso desse aqui. E, no mais, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizá-los pela coragem de peitar esse ato ilegal. Não Não, basta... vamos mostrar aqui a ação, né? A ação sim. aqui, ó. A ação tá aí, Deu ó. mais Aqui, de ó. 30, 20 Tá páginas, tudo né? aqui, ó, tá vendo? Então, 31. tudo 31 fundamentado, páginas. com jurisprudência, com fundamentos A legais. assinatura de vocês está lá na última. Assinatura tá aqui. Então, tá aqui todo o processo para vocês verem. Vereador Léo de Oliveira, Ciro Junqueira, Sim. ação popular com pedido de liminar. Contra o DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto da cidade de Caldas Novas. Eu quero agradecer a vocês e para você que está me acompanhando todo o nosso trabalho, acompanhando também aqui o trabalho do Leandro com o Cílio, transmitindo ao vivo também lá na página do Cílio, no Instagram e aqui no nosso Facebook. Obrigado! Boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana para todo mundo. Compartilha aí que é de interesse de todos nós. Aumento abusivo aqui não, ô DEMAI, ô prefeito mentiroso, aumento abusivo aqui não. Obrigado, gente.